E aí, pessoal, hoje a gente vai estar tendo uma aula de movimento circular, tudo bem? Só relembrando aqui, a gente já viu o movimento retilíneo uniforme, que caracteriza pela velocidade constante, ok? E a gente tem uma formulazinha nesse movimento, que é Deus vê tudo, ok? Mas a gente pode também ter o movimento retilíneo uniformemente variado, que caracteriza pela variação da velocidade. Ou seja, a velocidade varia, não é mais constante, igual no movimento retilíneo uniforme. E a gente tem 3 formulazinhas nesse movimento. Lembra dos macetezinhos que eu passei na sala de aula, tudo bem? Agora, além desses movimentos que a gente já viu, a gente vai ver um movimento novo, que é o movimento circular, tudo bem? O que caracteriza o movimento circular? É o objeto fazendo curva. A gente vai ver que quando a gente tem o objeto fazendo curva, vai ter algumas características que são desse movimento, ok? Então, vamos ver que características que são essas. No movimento circular, a gente pode ter 2 tipos de aceleração, que é a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. A gente vai daqui a pouquinho entender qual que é a diferença das duas, tudo bem? Imagina aqui um corpo fazendo um círculo, tudo bem? Então, imagina aqui, ó. Tem esse caixotinho aqui e tá fazendo um círculozinho. Então, meu objeto, vamos supor que ele estava vindo aqui em linha reta, aí entrou para fazer a curva e começou a fazer a curva, tudo bem? Vamos primeiro desenhar na onde que está o vetor velocidade. A gente tem que lembrar que o vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória no movimento circular, tudo bem? O que quer dizer tangente à trajetória? Quer dizer que é paralelo a um pontinho que você desenhar na trajetória. Como assim? Se você vir aqui, ó, na onde que tá aqui, ó, e pôr um pontinho, eu vou desenhar meu vetor paralelo a esse pontinho. Esse é meu vetor velocidade. Tô supondo que meu bloquinho tá fazendo esse movimento aqui, ok? Mesma coisa aqui, ó. Desenhar um potinho. Não tem essa retinha aqui, ó? Então, vou desenhar paralela a essa reta. É a mesma lógica que a gente usou na aula passada para entender os macetezinhos do gráfico, tudo bem? Então, aqui, ó, tem esse pontinho aqui. Não tem essa retinha que tá aqui no ponto? Então, eu vou desenhar um vetor paralelo, que vai ser o vetor velocidade. Estou supondo que o meu objeto está fazendo esse movimento aqui, tudo bem? Nesse sentido. Mesma coisa aqui, ó. Tem essas retinhas, eu vim aqui desenhar setinha paralela. Então, aqui a gente acabou de aprender que o vetor velocidade no movimento circular, ele é sempre tangente à trajetória, tudo bem? Mas você tá vendo aqui, meu objeto antes tava vindo aqui, aí ele entrou para fazer curva, começou a fazer a curva, então tem alguma coisa puxando ele para fazer a curva, senão ele não ia conseguir fazer a curva. Mas que coisa que é essa? Vocês vão ver daqui a pouquinho mais para frente que essa coisa que puxa ele para fazer a curva é chamada de força centrípeta, tudo bem? Mas aqui a gente vai estar procurando só com aceleração, né? Tudo bem? Então, nesse caso aqui, essa coisa que está puxando ele para fazer a curva, a gente chama, deixa eu pôr de outra cor, né? De aceleração centrípeta, tudo bem? A aceleração centrípeta, ela sempre aponta para o centro da trajetória. Como assim? Você está vendo esse círculo aqui que está fazendo? Eu tenho que o centro dela é aqui. Então, a minha aceleração centrípeta, ela sempre vai apontar para o centro. Então, nesse caso aqui, ó, ela tem que estar apontando para o centro. Vou
ela apontar para o centro, ela vai estar aqui assim. Tudo bem? Nesse ponto aqui, como é que vai estar? Vai estar aqui assim, ó. Apontando para o centro. E aqui, também apontando para o centro. Tudo bem? Então, sempre que o objeto estiver fazendo curva, ele vai ter uma aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta. Então, tá fazendo curva, eu já tenho aceleração centrípeta. E a centrípeta, ela sempre aponta para o centro da trajetória. E qual que é o papel dela? O papel dela é variar a direção do vetor velocidade. Como assim? Está vendo que aqui nesse ponto aqui, ó, o meu vetor velocidade não tá aqui assim? Mas nesse ponto aqui, ela já não tá assim? Nesse ponto aqui já não tá assim? E nesse outro ponto aqui já não tá assim? Quem que tá fazendo isso acontecer? Quem que tá fazendo o meu vetor velocidade mudar de direção? É a minha aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, o papel dela é mudar a direção do vetor velocidade. Tudo bem? Está vendo que eu desenhei os vetores de velocidade tudo do mesmo tamanho? Então, é porque aqui a minha velocidade não está variando. Tudo bem? Então, aí ela só está mudando a direção. Então, a única aceleração que eu tenho é a aceleração centrípeta. Tudo bem? Então, fiz curva, estou fazendo curva, eu já vou ter aceleração centrípeta. E o papel da aceleração centrípeta é mudar a direção do vetor velocidade. Ou seja, não varia a velocidade aumentando ou diminuindo ela. Só vai variar a direção dela. Tudo bem? Agora a gente vai entender a aceleração tangencial. Agora a gente vai estar vendo esses dois exemplos aqui para entender melhor, tudo bem? Então, ó, vamos nesse aqui primeiro. Está vendo que eu estou fazendo uma curva? Se eu estou fazendo curva, eu já vou ter aceleração centrípeta. E lembra que a aceleração centrípeta, ela sempre aponta para o centro da trajetória. Então, aqui, ó, minha trajetória é um círculo grandão aqui, se você terminar de completar ele, tá vendo? Então, o meio dele tá tipo aqui, ó. Então, tá a minha aceleração centrípeta vai apontar para ali. A mesma coisa nesse ponto. O meio tá aqui, não tá? Então, eu vou apontar para lá. Fez curva, se estiver fazendo curva, já tem aceleração. E nesse caso, é a aceleração centrípeta. Ok. Agora, a gente vai entender o que é aceleração tangencial. E quando existe ela no movimento circular ou quando não existe, tudo bem? Na aceleração tangencial, a gente vai olhar para o vetor velocidade. Você está vendo o meu vetor velocidade aqui nesse ponto? Com esse grandão aqui? E depois ele ficou pequenininho? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha velocidade diminuiu, porque os vetores, além de ela representar a direção e o sentido, ela também representa o tamanho. Se um vetor é maior, é porque ele tem um valor maior que o outro. Então, por exemplo, esse vetor velocidade aqui, estou supondo que é de 20 metros por segundo. E esse aqui, como tem um tamanho menor que esse, tem que ter um valor menor. Vou supor que seja de 10 metros por segundo. Então, vocês conseguem ver que a minha velocidade diminuiu? Relembrando lá do movimento retilíneo uniformemente variado, quem que é o responsável por variar a velocidade? A aceleração. Só que aqui no movimento circular, a gente chama essa aceleração de aceleração tangencial. Então, relembrando que se o meu vetor aceleração e o meu vetor velocidade estiver apontando para o mesmo lado, a velocidade aumenta. Tudo bem? E se meu vetor aceleração estiver para um lado e o vetor velocidade para o outro, a minha velocidade diminui. Voltando aqui no exemplo, o que está acontecendo com a minha velocidade? Está diminuindo. Então, aqui, porque minha velocidade está diminuindo, eu tenho que ter uma aceleração que está diminuindo essa velocidade, tudo bem? Só que no movimento circular, a gente vai chamar essa aceleração de aceleração tangencial. Se a minha velocidade está diminuindo, e eu sei que quando minha velocidade diminui, é porque o vetor velocidade está para um lado e o vetor aceleração para o outro. Então, se o meu vetor velocidade está para esse lado aqui, ó,
Esse lado, minha aceleração tem que estar pro lado ao contrário. Então, vou botar aqui pro lado ao contrário. Minha aceleração tangencial. Tudo bem? E aqui é a mesma coisa. Se meu vetor está apontando para cá, e eu sei que de cá para cá minha velocidade diminuiu, então é porque eu tenho uma aceleração, quando a velocidade diminui, a aceleração está contrária ao vetor velocidade. Então, para cá, eu vou ter uma aceleração tangencial. Então, essa é a diferença das duas tipos de acelerações que pode ter no movimento circular. Sempre que eu estiver fazendo curva, eu já tenho, consequentemente, aceleração centrípeta. Só que eu posso ou não ter aceleração tangencial. Eu só vou ter aceleração tangencial quando a minha velocidade estiver variando. Você consegue ver aqui que, nesse caso aqui, a minha velocidade variou, diminuindo, tudo bem? Se está diminuindo, então é porque eu tenho uma aceleração tangencial, que é contrária ao vetor velocidade. Agora, vamos entender o outro caso aqui, ó. Imagina agora que eu tenho esse caso aqui. Olha o meu vetor velocidade. Primeiro, desculpa, você está fazendo curva, eu já tenho uma aceleração, que é a aceleração centrípeta, apontada para o centro da trajetória. Então, a trajetória é esse ciclo aqui, ó. Se eu completar ele todo, tá vendo? O centro está tipo aqui, ó. Então, eu vou apontar a minha aceleração centrípeta lá para o centro. Mesma coisa, o centro está aqui, eu vou apontar aqui, ó. Fez curva, já tem aceleração centrípeta. Agora, a gente vai ver se tem aceleração tangencial ou não. Eu só vou ter aceleração tangencial quando a minha velocidade varia. Mas tá vendo nesse caso aqui, ó? O tamanho da setinha do vetor da velocidade tá o mesmo. Ou seja, tá constante. Minha velocidade não tá variando. Então, nesse caso aqui, eu não vou ter aceleração centrípeta. Tudo bem? Aceleração tangencial, desculpa. Então, ó, nesse caso, eu tenho aceleração centrípeta, porque eu tô fazendo uma curva. Toda vez que eu tô fazendo curva, eu vou ter aceleração centrípeta. Agora, tangencial, pode ser que eu tenha ela ou não. Eu só vou ter ela quando a minha velocidade estiver variando. Nesse primeiro caso aqui, ó, minha velocidade está diminuindo. Então, eu tenho aceleração tangencial ao contrário do vetor velocidade. Porque eu sei que quando a velocidade diminui, é porque a setinha da aceleração está para um lado e da velocidade está para o outro. Está sempre contrário. Agora, nesse segundo caso aqui, está fazendo curva, eu já tenho aceleração centrípeta. Mas eu tenho aceleração tangencial? Nesse caso eu não vou ter, porque o meu vetor velocidade é constante, é o mesmo. A setinha está do mesmo tamanho, ok? A gente agora vai estar vendo um exemplo para ficar mais claro. Vamos ler o exemplo aqui? Fala, ó. A figura abaixo apresenta em dois instantes a velocidade V1 e V2 de um automóvel que, em um plano horizontal, se coloca numa pista circular. Então, ó, eu vou desenhar o que está acontecendo aqui, ó. Fazendo uma curva, né? Nesse instante aqui, eu tenho um vetor velocidade grandão aqui, V1, e esse outro instante, V2. É exatamente o desenho que está aqui, ó. Então, falo, ó. Com base nos dados da figura e sabendo-se que os modos dessa velocidade são tais que V1 é maior que V2, então tá deixando claro para mim que a velocidade de 1 é maior que 2 e tá perguntando para analisar as afirmativas e marcar a correta. Então, vamos primeiro analisar o desenho. Tem esse desenho ali na questão, não é? Tô fazendo curva, não tô? Se eu tô fazendo curva, eu já tenho aceleração centrípeta, apontada para o centro da trajetória. Minha curva é um círculo completo aqui assim, né? O centro tá mais ou menos aqui. Então, minha aceleração centrípeta vai apontar para o centro. Ok? Agora eu tenho aceleração tangencial? Lembrando que a aceleração tangencial só tem quando minha velocidade está aumentando ou diminuindo de valor. Minha setinha tá grande e depois ela fica pequena. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade está diminuindo. Se a velocidade está diminuindo, relembrando, se a velocidade diminui,
É porque eu tenho o vetor aceleração para um lado e o vetor velocidade para o outro, ou seja, opostos. Então, se minha velocidade está para cá, é porque eu vou ter uma aceleração tangencial ao contrário. Tudo bem? Aqui, a gente tem um probleminha que é o seguinte. A gente tem dois vetores de aceleração. A gente tem aceleração centrípeta e aceleração tangencial. Consequentemente, com isso, a gente tem que achar a resultante. Como assim? A resultante é você completar o quadrado desses vetores. Então, aqui você está vendo que eles estão perpendiculares entre si? Então, eu venho aqui, eu vou terminar de completar um quadradinho. Mesma coisa aqui, ó. Então, se eu tiver vetores que estiverem perpendiculares entre si, ou seja, formando um ângulo de 90 graus entre os dois, eu tenho que achar a resultante, o vetor resultante. E como é que eu vou fazer isso? Vou usar a regrinha de completar quadrado. Ou seja, eu venho aqui, completar quadrado e retângulo. Eu venho aqui e termino de desenhar o quadradinho ou o retângulo. Tudo bem? Aí eu venho e desenho uma setinha bem na diagonal aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. E esse vetorzinho que eu desenhei aqui é o vetor aceleração. Então, ó, vamos tomar bastante cuidado com isso. Se fosse uma questão de desenho, com vários desenhos dá, e te pedisse para marcar a alternativa que estivesse desenhada para onde está apontada a aceleração tangencial, você ia marcar um desenho que tivesse apontado assim. Se tivesse um outro desenho para te perguntar a aceleração centrípeta, nesse ponto aqui, você ia marcar qual? Você ia marcar uma figura que tivesse com esse desenho dessa setinha aqui. E se a questão virasse e perguntasse para marcar a alternativa que tivesse a figura da aceleração? Tá vendo que não especificou qual aceleração que é? Não falou se é a tangencial ou a centrípeta? Se não tiver especificado, é porque é a aceleração resultante. Então, você ia marcar essa aqui. Então, se nas questões estiver pedindo para analisar a aceleração tangencial, eu vou analisar essa. Se estiver pedindo para eu analisar a aceleração centrípeta, eu vou analisar essa. Agora, se não especificar qual aceleração, simplesmente falar só aceleração, é porque é a resultante. Tudo bem? Então, vamos lá para as alternativas da questão. Então, eu vou pôr aqui o desenho. Lado a lado aqui. A letra A fala: a componente centrípeta da aceleração é diferente de zero. Falou que é a componente centrípeta. Então, eu vou vir aqui no meu desenho e vou analisar a aceleração centrípeta. Eu tenho aceleração centrípeta? Aqui, eu tenho, porque eu estou fazendo curva. Então, se eu tenho aceleração centrípeta, é porque ela não é zero. Então, ela é algum valor diferente de zero. Então, essa alternativa A está o quê? Correta. A B fala: a componente tangencial da aceleração apresenta a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Vamos analisar? Tá falando a tangencial, né? Então, eu vou lá para a tangencial. Tangencial é essa ou é essa? Tudo bem? O sentido é o mesmo ou é o contrário? Vamos relembrar qual que é a diferença entre direção e sentido? Tudo bem? Direção ou é na horizontal ou é na vertical. Horizontal ou vertical. Agora, sentido, ou eu vou para cima, ou eu vou para baixo, se for na vertical, e na horizontal, ou eu vou para direita ou para esquerda, tudo bem? Então, vamos escrever isso para ficar mais claro? Então, ó, direção. Ou eu tenho para cima, ou eu tenho para... direção. Ou eu tenho para vertical, ou para A,
horizontal. Tudo bem? Só que, consequentemente, essas direções, elas vão ter seus sentidos. E quais que são os sentidos? Da vertical para cima, para baixo. E na horizontal, para a direita ou para a esquerda. Então, essa parte aqui da direção ou é vertical ou horizontal, e essa parte aqui, ó, são os sentidos. Ok? Então, voltando aqui na alternativa B, fala: a componente tangencial da aceleração apresenta a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Falou? Aceleração componente tangencial. Então, vou lá olhar a aceleração tangencial, que é essa aqui e essa aqui. A direção tá a mesma, porque as duas estão nessa direção aqui, tá vendo? Ou nessa direção. Só que o sentido ou é para, vou supor, para a direita ou para a esquerda. Só que você tá vendo que o meu vetor velocidade está para a direita e meu vetor aceleração tangencial está para a esquerda. Então, quer dizer que a direção é a mesma, mas os sentidos são opostos. E aqui tá me falando que apresenta a mesma direção e o mesmo sentido. Está errado? A direção é a mesma, mas o sentido é oposto. Assim, o movimento do automóvel é circular uniforme. Voltando lá em movimento retilíneo uniforme, o que caracteriza o movimento retilíneo uniforme? Velocidade constante. Então, aqui é a mesma lógica se for movimento circular uniforme. Quer dizer que o quê? Velocidade é constante. Só que nesse caso aqui a gente viu que a velocidade é constante? Não, a gente viu que a velocidade está variando. E nesse caso está diminuindo. Então essa alternativa C aqui também está errada. A D fala: o movimento do automóvel é uniformemente acelerado. Acelerado, o movimento acelerado é quando a minha velocidade está aumentando, certo? Nesse caso aqui, me falou na questão que a velocidade está diminuindo, tudo bem? Então, só relembrando aqui, o macetezinho aqui, né? Se a aceleração está para um lado e o vetor velocidade também está para o mesmo lado, a velocidade aumenta, ou seja, quer dizer que é um movimento acelerado. E se meu vetor aceleração está para um lado e a velocidade para o outro, é porque minha velocidade diminui e é um movimento retardado. Ok? Então, eu posso ter esses dois casos. E nessa questão aqui, a gente viu que minha velocidade está diminuindo. Então, se a velocidade diminui, é porque meu vetor aceleração tangente, porque é um movimento circular, tá ao contrário. Então, é um movimento retardado. E aqui na letra D, ó, tá falando que é um movimento acelerado. Não, ele é retardado. Que a E fala: os vetores velocidade e aceleração são perpendiculares entre si. Especificou qual que é a aceleração que é? Não. Então, é a aceleração resultante. Então, é essa em vermelho aqui, ó. Tá falando que é perpendiculares entre si. Lembrando que vetores perpendiculares entre si é porque formam um ângulo de 90 graus entre si. Vamos ver se é isso que tá acontecendo? Um ângulo de 90 é quando os dois ficam assim, né? Aí eu tenho um ângulozinho de 90 aqui, ó. Um fica totalmente deitado e o outro fica totalmente em pé. Então, não especificou qual vetor aceleração que é, então é a aceleração em vermelho, tudo bem? E você tá vendo meu vetor velocidade que é esse? E meu vetor aceleração é esse. Você tá vendo que o ângulo que forma entre eles é esse aqui, ó? Esse ângulo aqui, ó. Deixa eu pôr de outra cor, né, que vai ser melhor. Aqui, esse ângulo aqui, ó. Conseguiu ver? Esse ângulo tá muito maior, tá muito mais aberto que um ângulo de 90.
Então, isso quer dizer o quê? Que eles não são perpendiculares entre si. Então, a alternativa E também está errada. Então, por isso que a gente fica com a alternativa A. Por último aqui, pode cair uma formulazinha, que é a formulazinha da aceleração centrípeta. A formulazinha da aceleração centrípeta é v² sobre r, ou seja, a velocidade ao quadrado dividido pelo raio.